podcast sobre a estrutura da sociedade, seus poderes e valores. Em maio, no Brasil, por causa do Dia das Mães, que é comemorado no segundo domingo do mês, acompanhamos celebrações e homenagens. Em muitas delas, a maternidade é representada em termos de afeto e dedicação aos filhos. Mas, para muitas mães, esse dia se confunde com memórias dolorosas da perda de seus filhos. No episódio de hoje, vamos discutir a relação entre maternidade e política, pensando especificamente a partir de situações em que a experiência de ser mãe é vivenciada enquanto luta política em nome de seus filhos. O Dia das Mães foi instituído por meio de decreto em maio de 1932, no governo de Getúlio Vargas. A inspiração para o decreto foi a celebração nos Estados Unidos, que havia sido instituída alguns anos antes. No decreto brasileiro, o segundo domingo do mês é consagrado às mães em comemoração aos sentimentos e virtudes que o amor materno concorre para despertar e desenvolver no coração humano, contribuindo para o seu aperfeiçoamento no sentido da bondade e da solidariedade humana. Esse é o texto do decreto. Vemos que sentimentos como a ternura, amor, respeito e solidariedade estão associados à maternidade. Apesar das imagens idealizadas da maternidade, no Brasil e em outros países da América Latina, também marcados pela desigualdade social, violações dos direitos das mulheres interferem diretamente na maneira como a maternidade vai ser vivida. Nesse episódio, trataremos da luta política protagonizada por mães que perderam seus filhos, sobretudo para a violência policial que acomete cidades do Brasil de diferentes portes. Provavelmente você já ouviu falar em algum grupo de mães que lutam por justiça em casos que envolvem seus filhos. Algumas dessas mães perderam seus filhos em chacinas, outras em tiroteios, ou esperando pela ressocialização deles em unidades do sistema socioeducativo, mas eles foram mortos dentro de instituições públicas. No episódio de hoje, falaremos sobre elas, sobre seus filhos e sobre as condições desiguais da maternidade no Brasil, que afeta, sobretudo, as mulheres pobres e negras. Quem foi que não sentiu discriminado por alguém? Há 20 anos atrás cantava paz, mas de lá pra cá só andamos pra trás. Aliás, a nova geração eu respeito. Só quem tava lá naquele tempo sabe o jeito que foi feito, o sofrimento que passamos. Vários manos, milianos sem os panos, mas atitude de respeito daquele jeito. Hey, é grave a greve, sei que o tempo é breve, dei o melhor de mim até ali. Vou continuar a cantar, o tempo vai passar, você vai lembrar da negra aqui. Ideia certa, papo reto, não tem mistério. O dinheiro em si não faz o império. Seu legado, sua honra, seu mérito. Espero, país que eu quero, progresso. O jovem no Brasil sendo levado a sério. Em 1990, ocorreu no Rio de Janeiro a chacina de Acari. Nela, 11 pessoas foram sequestradas e mortas por policiais civis e militares. Esses policiais faziam parte de um grupo de extermínio liderado por um coronel da Polícia Militar que foi posteriormente eleito deputado estadual. Apesar das informações que surgiram à época, não foram devidamente investigados os crimes de sequestro, homicídio e de estupro contra as vítimas, sendo 8 menores de idade e 3 mulheres, todas menores. Isso se explica, certamente, porque a autoria dos crimes apontava para integrantes das Forças Armadas que teriam ido ao sítio onde estavam as vítimas na tentativa de extorquí-las, pois acreditavam que o grupo estaria com dinheiro e joias resultantes de crimes de roubo de cargas. Na década de 90, no Rio de Janeiro, a falta de segurança pública alcançava níveis críticos e essa questão costumava ser tratada na chave da violência ou violência urbana, inclusive e sobretudo pela mídia hegemônica. Nessa década, alguns sequestros, chacinas e homicídios ganharam repercussão, entre eles a chacina de Acari, da qual falamos. Outro crime que também ganhou grande repercussão foi o assassinato de Daniela Pérez, filha da autora de telenovelas Glória Pérez.
Em 1992, quando a atriz Daniela Pérez foi assassinada, a chacina de Acari já havia ocorrido. As mães de Acari, como ficaram conhecidas, já realizavam seus protestos em busca de justiça nos crimes contra seus filhos e filhas, elas próprias também se expondo à violência. A luta das mães de Acari e de outras mães de filhos desaparecidos teve espaço em uma das novelas da autora, Glória Pérez, Explode Coração. Ao final de cada episódio, havia espaço para as mães que perderam seus filhos divulgarem fotos, nomes, fazerem apelos e pedidos de justiça. A novela deu projeção nacional para as mães da Cinelândia, que ocupavam as escadas da Câmara dos Vereadores da cidade do Rio de Janeiro. O formato do protesto que ocorria na Cinelândia remonta às Madres de la Plaza de Mayo, de Buenos Aires, que protestavam em frente à sede do governo da Argentina, exigindo respostas para os crimes de desaparecimento forçado e assassinato de seus filhos durante a ditadura nesse país. O grupo tornou inspiração para movimentos de mães em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Com policiais assassinos! A culpa é da sociedade! Desses vermes continuarem matando nossos filhos, tá? Defesa, miliciano, réu, que já foi processado por outros homicídios, tá? E eu aqui, ó, com a dor de ter meu filho assassinado! Meu filho foi assassinado com um tiro nas costas! Essa luta não pode ser só minha! Por que fizeram isso com meu filho? Acabaram com a minha vida! Acabaram com a vida da minha família! Essa é a resposta que a sociedade dá pra mim, gente! Não! No campo acadêmico, as primeiras pesquisas sobre o movimento de mães foram realizadas por Patrícia Birman, Márcia Leite e pesquisadoras de sua equipe da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Publicada em 2004, a obra Um Mural para a Dor reúne análises centradas nos eventos de violência da década de 90 e também mais próximos aos anos 2000, em que uma campanha intitulada Basta, Eu Quero Paz foi organizada por movimentos sociais no Rio de Janeiro, denominados pelas autoras de movimentos cívico-religiosos. Nessa pesquisa foi identificado o protagonismo de familiares e amigos das vítimas, mas sobretudo de mulheres, mães desses jovens assassinados. Participando de protestos, exigindo justiça, vestindo camisetas e levando cartazes com a fotografia de seus filhos, um rapaz quase sempre negro e sorridente, essas mães estavam sendo reconhecidas como militantes por direitos humanos, lutadoras por direitos não só relacionados àquele crime em particular, mas de toda uma agenda que envolvia violência policial, invasões em favela e racismo estatal. Os estudos de Fábio Araújo sobre as mães de Acari e de Juliana Farias sobre militantes da rede de comunidades e movimentos contra a violência contribuíram para a divulgação da luta das mães que, ao pedirem justiça para seus filhos, mortos ou desaparecidos, apresentavam outra visão sobre a violência urbana. Não se tratava mais da violência que irrompe como uma exceção em determinados espaços da cidade, sequestro de empresários, tiroteio no metrô, mas sim aquilo que era recorrente em territórios da cidade onde o Estado opera a partir do terror, favelas e periferias no geral. Um dos cartazes levados em manifestações, registrado por Juliana Farias, expressa bem essa diferença que estava sendo colocada pelos movimentos de favela. No cartaz, em letras brancas e fundo preto, podemos ler: os ricos querem paz para continuar ricos. Nós queremos paz para continuar vivos. Esses estudos inspiraram outros, inclusive o meu próprio, sobre os familiares das vítimas do caso dos meninos emasculados de Altamira. Nesse caso, que vitimou mais de 20 crianças no interior do estado do Pará,
familiares, mas sobretudo as mães das vítimas, lutaram por justiça por mais de 20 anos, até que os culpados pelos crimes contra seus meninos fossem a julgamento. Com essa pesquisa, ajudei a visibilizar que o ativismo dessas mães se realizava de maneira muito similar ao das mães de vítimas da violência policial de grandes cidades como Rio e São Paulo. Redirecionar suas vidas à luta por justiça em nome de seus filhos, como eu analisei, é uma forma de estar mais próximas daqueles meninos que não estão mais ali. É torná-los presentes de uma outra maneira. Só que isso causa profunda dor, desgaste e adoecimentos. Eu vou deixar mais informações sobre esse estudo na descrição do episódio. O que importa ressaltar é que em todos os espaços periféricos do Brasil, sejam favelas, interiores, baixadas, baixões, quebradas, ocorre a violação sistemática do direito à vida de jovens. Consequentemente, suas mães passam a conviver com experiências de maternidade atravessadas pela dor, pelo luto, por uma luta por justiça que coloca elas próprias em situação de risco, de ameaça à violência. Não por acaso, várias dessas mães se queixam de dores, doenças e de sofrimentos causados pela perda do filho e agravados pelos dissabores da luta pela justiça. Há casos também de mães que foram executadas por conta de sua luta por justiça, como a Edmeia, mãe de Luiz Henrique da Silva Eusébio, de 16 anos, 3 anos depois da chacina de Acari, da qual falamos anteriormente. Assim, o Dia das Mães, para muitas mulheres, se confunde com memórias dolorosas da perda de seus filhos. Ao longo de suas trajetórias, elas encontram apoio umas nas outras para lidar com seus sofrimentos, às vezes incompreendidos dentro da própria família. Mais uma mãe revoltada, uma pergunta sem resposta. Como o policial não viu seu uniforme da escola, Vinícius é atingido com a mochila nas costas. Como é que eu vou gritar que a favela vive agora? Em 2016, os Crimes de Maio completaram 10 anos. Crimes de Maio foi como ficaram conhecidos os mais de 400 assassinatos ocorridos em São Paulo, praticados por policiais e grupos de extermínio. No marco dos 10 anos desse caso, foi realizado o primeiro encontro internacional de mães de vítimas da violência de Estado por justiça, reparações e revolução. Essa iniciativa efetivamente criou uma rede de mulheres de todas as partes do Brasil que lutam por justiça em relação às mortes de seus filhos e para que outras mães não passem pelo sofrimento que elas passaram. Em resumo, lutam pelo fim da letalidade policial. Atualmente, a rede de mães e familiares de vítimas do terrorismo de Estado está em seu 7º encontro. O ativismo dessas mães possibilitou a proposição da Lei 2.999, de 2022, que tem como objetivo diminuir o impacto da violência policial na vida das mães e demais familiares de vítimas. Além da prevenção à violência policial, o projeto de lei prevê medidas de reparação às vítimas e seus familiares, inclusive atendimento jurídico e psicológico e indenizações. O projeto é conhecido como Lei Mães de Maio, em reconhecimento à luta das mães que perderam seus filhos. O samba genuinamente preto, pela força do gueto, que exala nosso afeto. Embala a mãe no colo da saudade, pra fazer da identidade nosso livro aberto. Ô Motumbê, e do ventre do amor, ô Motumbê, pois assim me batizou. Alma de gente e a justiça de Xangô. O teu exemplo me faz vencedor. Sagrado feminino ensinamento, feito onde a toca o vento, te comprover o mar. Inspiração a flor da pele preta, tua voz de picareta, o azul que reina Iemanjá. Sobe a lua de Benin, viva o povo de Benguela, essa luz que brilha em mim, e a vida a portela, dá uma história de mãe, liberdade se revela, nasci que louvo e cresci.
esse foi o nosso episódio no marco das celebrações do mês de maio, em que discutimos a relação entre maternidade, violência e luta política. Com essas discussões, quisemos apontar mais uma face da desigualdade em nosso país, que incide diferencialmente sobre a experiência de mulheres pobres, negras e periféricas. Para saber mais, consulte os perfis nas redes sociais da Rede Nacional de Mães e Familiares de Vítimas do Terrorismo de Estado. Campo, um podcast sobre a estrutura da sociedade, seus poderes e valores. Produção: Rádio UERJ e Instituto de Ciências Sociais da UERJ. Realização: Centro de Tecnologia Educacional, CTE.